Bora lá, gente, de novo. A física quântica, ela é desarticulada e fragmentada. Mas eu estudei muito isso. Quando Einstein veio falar da dualidade partícula e onda, joia, é um ponto. Quando veio a superposição quântica, do entrelaçamento quântico, funciona igual. Aliás, é a mesma coisa. E eu vou provar. E outra, não existe um experimento prático para você falar das estatísticas, das probabilidades quânticas, tá? Se tem, bora. Mas vamos lá. A questão é, por que eu falo que a dualidade partícula e onda funciona exatamente igual no entrelaçamento quântico, na interpretação de Copenhague, no princípio da dupla fenda? Porque se você tem uma onda que passou por dois buracos, ela ainda é uma só do outro lado, do anteparo. Exatamente porque a partícula é pontiforme, só que a onda ela não é pontiforme, ela é uma extensão espalhada no espaço. E quando você fala isso, a gente entende exatamente que funciona igual na eletrosfera. Porque se você ainda tem um elétron partícula na eletrosfera, a verdade é que a eletrosfera ainda é uma onda. Ela só vai virar uma partícula, essa onda, quando ela colapsar em um ponto. E isso quer dizer o quê? O que é o entrelaçamento quântico? Tem duas partículas entrelaçadas. Na verdade, não exatamente. Existe uma onda propagada. O que é essa onda propagada? Essa onda ela é estendida no espaço. Quando ela é estendida no espaço, o que acontece para ela colapsar em onda? Ela tem que ser, interceptada num ponto. Aí o que acontece? Se eu realmente tivesse duas partículas, uma aqui e uma aqui, na hora que você colapsa, ela vira só um ponto, ela vira só uma. O que quer dizer? Se você ainda pudesse manipular uma partícula com a outra, porque elas têm uma ligação de entrelaçamento quântico, aí você consegue, através de uma, mexer a outra. Tá, isso ainda seria uma outra complexidade ainda. Mas a questão da superposição quântica é exatamente isso. Quando você tem uma superposição, por exemplo, o spin de um átomo. O spin é uma partícula ou é uma onda? É uma onda. Aí se eu falo para você, o spin é uma onda. Ora, se o spin fosse só um elétron, ele teria um vetor velocidade, ou positivo ou negativo. Mas sendo uma onda, ele não é pontiforme, ele é estendido, é espalhado no espaço, ele não tem uma vetorização de positivo ou negativo, a não ser que você colapse a onda para ver o elétron. Porque aí você consegue falar que o elétron estava numa velocidade positiva ou negativa. E o que quer dizer isso, mano? Vamos lá. É o indeterminismo. É o princípio da incerteza. Porque assim, você não sabe... Aí quem fala o princípio da incerteza? Ora, você não consegue medir ao mesmo tempo o momento da partícula e a posição dela. O momento significa a quantidade de movimento, que significa também o momento, né? Que é exatamente igual a massa vezes a velocidade. Então implica na velocidade também. Mas a questão você não consegue medir o momento e a posição ao mesmo tempo. Porque assim, existe uma analogia ainda que eu vi que os caras fazem, mano. Se você tem um pêndulo, ok? Quando o pêndulo está na extremidade do movimento zero, você consegue medir mais ou menos a posição dele. Mas se você tentar medir a quantidade de movimento, é mais difícil. Mas quando ele está aqui na velocidade máxima, aqui no meio, você não consegue achar exatamente a posição, mas você sabe exatamente o momento dele. O momento dele é a quantidade de movimento, que é igual a velocidade vezes a massa, tá? Enfim, é o que diz o princípio da incerteza. Você não consegue medir ao mesmo tempo
a velocidade, o momento e a quantidade de movimento e a posição não tem. Enfim, isso é o princípio da incerteza, porque assim, quando você fala em termos, tá, que a gente entende, o que acontece? Se você realmente consegue falar, mas é indeterminístico, o princípio da incerteza vai falar que é indeterminístico, joia? Sim, e se ele é indeterminístico, o que acontece, mano? Ele tem um fundamento matemático, tem que ter. Através do quê? Eu não consegui falar isso até agora, gente. Se você tem uma matemática despontual, você consegue explicar o indeterminismo. Mas ele precisa do quê? Da base da matemática pontual e da base da lógica. Ou seja, tudo é determinístico. O indeterminismo é quando você relaciona o finito com o infinito. Não dá para você explicar o indeterminismo sem o axioma do infinito, ou seja, a física quântica não está entre a matemática pontual e a matemática despontual. A física clássica até estaria se você conseguisse explicar por que e como o espaço deve ser infinitesimal, as distâncias devem ser infinitesimais, mas quando você fala do princípio da incerteza, você já sobrepujou e você tem que explicar a matemática despontual, senão não tem lógica, tá? Se a física quântica não tiver analogia com a lógica, filho, é loucura. Se você não tiver determinismo, não tem que ter ciência, não existe esperança de um filósofo achar ciência, ele já devia ter desistido. Tá, ele devia ter falado, Deus, Santo Agostinho era filósofo, o que ele fez quando ele descobriu a matemática despontual? Quando ele falou, quando o anjo, numa visão o anjo falou, para você entender a Santíssima Trindade, é a mesma dificuldade de você colocar esse mar inteiro nesse buraco da areia. E o que acontece? É a matemática despontual, sim, mas o que Santo Agostinho fez? Se converteu, ele era filósofo e virou frei. E é isso. Aí o que eu tô falando, gente, que só dá para explicar o indeterminismo. Só que a física quântica ela tá desarticulada e com a superposição quântica, a dualidade partícula e onda, princípio interpretação de Copenhague. Ainda digo mais, mano, o eletromagnetismo ele consegue mensurar os extremos antagônicos. A luz é tão rápida que ela não vai bater uma na outra, mas ao mesmo tempo, a luz é tão pequena que ela não vai bater uma na outra, mas ela é tão rápida que que é um extremo antagônico. Se a luz não fosse muito rápida, cara,